Imagine descobrir que o passado da humanidade é muito mais misterioso do que aprendemos na escola. Que existem verdades antigas escondidas sob ruínas, desertos e oceanos. Verdades que talvez nunca tenham sido reveladas. Ao longo da história, civilizações surgiram, prosperaram e desapareceram. Algumas deixaram monumentos grandiosos. Outras desapareceram quase sem deixar rastros. Mas em diferentes partes do mundo, arqueólogos começaram a encontrar evidências que desafiam aquilo que acreditávamos ser verdade. Estruturas impossíveis, artefatos misteriosos, construções avançadas demais para o seu tempo. Essas descobertas levantam uma pergunta inquietante. O que realmente aconteceu no passado da humanidade? Durante séculos, acreditou-se que as civilizações antigas eram limitadas em conhecimento e tecnologia. Mas certas ruínas parecem contar uma história diferente. Blocos gigantescos de pedra encaixados com precisão impressionante. Templos alinhados perfeitamente com estrelas e eventos astronômicos. Cidades planejadas com sistemas complexos de engenharia. Tudo isso sem máquinas modernas. Sem tecnologia industrial. Sem explicações claras. Como isso foi possível? Essa pergunta continua intrigando pesquisadores até hoje. Mas talvez o mais perturbador seja o fato de que muitos desses conhecimentos desapareceram. Não evoluíram. Não foram preservados. Simplesmente sumiram. Isso levanta outra questão misteriosa. Será que parte do conhecimento antigo foi perdida ou escondida? Ao longo da história, sabemos que bibliotecas foram destruídas. Documentos desapareceram. Civilizações inteiras foram apagadas após guerras e conquistas. Quando um povo domina outro, ele não destrói apenas monumentos. Ele destrói memórias. E junto com elas, a verdade. Talvez seja por isso que tantas partes da história parecem incompletas. Talvez porque realmente existam lacunas enormes no nosso entendimento do passado. Em algumas escavações, arqueólogos encontraram objetos que desafiam explicações convencionais. Artefatos sofisticados em contextos extremamente antigos. Ferramentas com acabamento preciso. Símbolos desconhecidos gravados em pedra. Esses objetos são frequentemente chamados de anomalias arqueológicas, porque não se encaixam facilmente na linha do tempo tradicional. Mas e se não forem anomalias, e se forem pistas, fragmentos de uma verdade esquecida? Outro detalhe intrigante é a repetição de certos padrões em diferentes partes do mundo. Símbolos semelhantes aparecem em culturas separadas por oceanos. Estruturas construídas com alinhamentos astronômicos extremamente precisos, como se diferentes civilizações compartilhassem algum tipo de conhecimento. Mas, oficialmente, muitas dessas culturas nunca tiveram contato entre si. Então, como isso seria possível? Talvez exista uma conexão antiga que ainda não compreendemos. Ou talvez uma parte da história tenha desaparecido completamente. Mas as perguntas não param por aí. Em vários lugares do mundo, cidades inteiras foram abandonadas de forma repentina, sem sinais claros de guerra, sem destruição total, como se milhares de pessoas simplesmente tivessem desaparecido. Esse padrão se repete em diferentes continentes e, até hoje, continua sem explicação definitiva. Isso levou alguns pesquisadores a considerar possibilidades ainda mais misteriosas. Talvez eventos antigos nunca registrados. Talvez desastres esquecidos pelo tempo. Ou talvez verdades que ninguém quis preservar. Hoje, graças à tecnologia moderna, começamos a revelar partes desse passado oculto. Satélites detectam estruturas enterradas. Sensores encontram cidades escondidas sob florestas. Novas descobertas surgem todos os anos. Mas quanto mais descobrimos, mais percebemos que sabemos muito pouco. A história humana parece muito mais complexa do que imaginávamos, e talvez muito mais misteriosa, porque algumas evidências sugerem que civilizações antigas possuíam conhecimentos surpreendentes, conhecimentos que desapareceram sem explicação. Mas será que realmente desapareceram? Ou ainda estão escondidos em algum lugar, talvez enterrados sob ruínas esquecidas, talvez protegidos pelo tempo, ou talvez protegidos por aqueles que nunca quiseram que fossem encontrados. Na próxima parte, vamos explorar descobertas ainda mais profundas,
cidades subterrâneas, artefatos inexplicáveis, evidências perturbadoras que podem mudar completamente a nossa visão da história humana. Na última parte, começamos a explorar uma possibilidade inquietante, que a história da humanidade talvez não tenha sido totalmente revelada. Agora, vamos ainda mais fundo, porque algumas descobertas não apenas desafiam aquilo que sabemos. Elas sugerem que certos segredos antigos podem ter sido escondidos deliberadamente. Em várias regiões do mundo, arqueólogos encontraram cidades subterrâneas gigantescas, complexos inteiros construídos abaixo da terra, túneis longos e estreitos, câmaras ocultas esculpidas com precisão impressionante. Essas estruturas não parecem improvisadas. Elas foram planejadas cuidadosamente. Mas por quê? Porque civilizações antigas construiriam cidades escondidas no subsolo. Alguns especialistas acreditam que esses lugares serviam como proteção contra guerras ou desastres naturais. Mas existem teorias mais perturbadoras. Teorias que sugerem que essas estruturas guardavam algo importante: conhecimentos, artefatos, ou talvez segredos considerados perigosos demais. Em certas escavações, objetos misteriosos foram encontrados em contextos extremamente antigos, artefatos sofisticados, ferramentas com acabamento preciso, padrões geométricos complexos. Alguns desses objetos parecem avançados demais para a época em que foram criados. E isso levanta uma pergunta inevitável: será que civilizações antigas possuíam conhecimentos muito além do que imaginamos? Outro detalhe intrigante é a repetição de símbolos semelhantes em diferentes continentes. Marcas misteriosas aparecem em culturas separadas por oceanos. Estruturas alinhadas com estrelas de forma extremamente precisa, como se diferentes povos compartilhassem o mesmo conhecimento. Mas, oficialmente, muitas dessas civilizações nunca tiveram contato. Então, como isso seria possível? Talvez exista uma parte esquecida da história. Ou talvez, uma verdade que nunca chegou até nós. Ao longo dos séculos, sabemos que o conhecimento sempre representou poder. E aqueles que controlam o poder muitas vezes controlam também a informação. Bibliotecas foram queimadas. Registros desapareceram. Civilizações foram apagadas. E junto com elas, seus segredos desapareceram. Mas será que desapareceram completamente? Ou ainda permanecem escondidos? Talvez enterrados sob ruínas antigas. Talvez ocultos em lugares inacessíveis. Ou talvez protegidos intencionalmente. Outro aspecto perturbador é o desaparecimento repentino de certas civilizações. Cidades inteiras abandonadas, sem sinais claros de guerra, sem destruição total, como se algo inesperado tivesse acontecido. Esse padrão se repete em diferentes partes do mundo, e isso continua intrigando pesquisadores até hoje, porque sugere que talvez existam fatores que ainda não compreendemos completamente. Talvez eventos antigos nunca registrados, talvez conhecimentos que foram perdidos, ou talvez algo que jamais deveria ser descoberto. Hoje, com tecnologia moderna, estamos começando a revelar partes desse passado oculto. Satélites identificam estruturas invisíveis sob florestas. Sensores detectam cidades enterradas. Escavações revelam artefatos que desafiam explicações convencionais. Mas cada nova descoberta traz novas perguntas, porque quanto mais aprendemos, mais percebemos que existem enormes lacunas na história humana, lacunas que talvez nunca sejam totalmente preenchidas. E talvez isso aconteça porque parte da verdade foi esquecida ou escondida. No final, o maior mistério não é apenas o que aconteceu com essas civilizações, mas o que elas sabiam: conhecimentos perdidos, verdades ocultas, segredos enterrados pelo tempo. Talvez, neste exato momento, existam ruínas esperando para serem descobertas. Talvez existam documentos antigos escondidos em algum lugar do mundo. Ou talvez, algumas verdades continuem ocultas por um motivo. Porque nem todo conhecimento traz respostas. Alguns conhecimentos trazem medo. E talvez seja exatamente isso que torna os mistérios do passado tão fascinantes. Porque, no fim, o que nunca foi revelado pode ser exatamente aquilo que mudaria tudo o que sabemos sobre a humanidade.